Tá bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós que estamos assistindo também, é sempre uma alegria, um prazer. Bom, vamos aos nossos recadinhos, né? Novembro já finalizando, então hoje nós teremos a palestra, depois a gente vai apresentar com mais detalhes do Kelman, falar sobre depressão. Amanhã, às 14 horas, vamos falar sobre reflexões espíritas com Plínio Penteado. Estamos sempre com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? Quem pudermos ajudar com a mão de obra, com a matéria-prima. São os quadradinhos de 20 por 20, que depois são unidos formando uma manta e nós doamos para as casas que trabalham com gestante e bebê aqui da região, inclusive Caminho de Damasco. Uma boa parte vai para lá, inclusive. Bom, temos também, aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros, o que puderem colaborar com a gente. Doações em dinheiro, ou quem quiser fazer parte da casa também é só falar na nossa secretaria. E estamos arrecadando também tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPFs para o Instituto Amor Rosa. Quem desejar fazer o atendimento fraterno, é só chegar uns 30 minutinhos antes de cada reunião, ou mandar uma mensagem para nós pelo Facebook, pelo e-mail, e um dos trabalhadores vai entrar em contato para fazer o atendimento à distância. Temos a nossa livraria ali também para quem desejar pegar uns livros, pega o livro, lê, devolve, pega outro e por aí vai. Ajuda também a fazer a divulgação da doutrina. Temos a nossa cantina, né? Cafés, cappuccino, água, bolo. Milho. E hoje o bolo, a consciência lá falou que é de milho. Bolo de milho hoje. E todas as palestras do Evangelho aqui da casa estão sendo, vocês podem assistir novamente lá no YouTube, lá no SEAC Lapa. Entre lá, se associe lá e ajude a gente a fazer a divulgação da doutrina. E estamos também com as nossas sacolinhas de Natal. Quem puder e desejar colaborar, tem as sacolinhas ali. Quem não puder ou não tiver tempo, quiser fazer uma doação, é só fazer a doação para nós, identificando como Pix, que depois a gente compra e monta as sacolinhas. Ok? Então hoje são esses os recados. Vamos então sentando confortavelmente nas nossas cadeiras e vamos respirando calmamente, inspirando todas as energias benéficas, salutares que já estão preparadas aqui para nós. Vamos expirando, colocando para fora todos os nossos medos, dúvidas, inseguranças. Vamos inspirando novamente, calma, paz, alegria, felicidade, e inspirando tudo aquilo que nos incomoda, todos aqueles nossos medos, angústias. E vamos assim sentindo o nosso coração bater mais suave, o nosso pensamento cada vez mais leve, mais tranquilo. E nesse momento mais sereno, elevamos sempre o nosso pensamento a Deus, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pela oportunidade de podermos dividir esse momento para estudar um pouco mais os seus ensinamentos, esses ensinamentos que nos fortalecem, nos acalmam e nos mostram o caminho a ser seguido. Pedimos aos irmãos de luz que nos acompanhem mais esse dia, mais essa noite, e todo o ensinamento que aqui foi passado na noite de hoje, que conseguimos colocar no nosso dia a dia, a partir do momento que daqui nós saímos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, mais uma vez, Kelman, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que tem com a casa. Kelman já é quase não, já é da casa, já se sente pelo menos. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. E hoje o Caio vai falar sobre depressão. Caio não. Porque foi o Caio que escolheu. O Caio que escolheu. Vamos lá, meus amados irmãos, que você passe, que nosso querido Mestre Jesus possa habitar em nossos corações hoje e sempre. Sempre alegria, né? Você está aqui, né? Realmente, assim, eu sou oriundo do Caminho de Damasco, aqui perto, na Lapa de Baixo, mas engraçado, hoje eu frequento muito mais aqui do que lá. Eu faço muito mais palestra aqui do que lá. Acho que lá esse ano eu fiz 2, aqui já é a 4. Já é a 4. Aqui é a 4, tá vendo? É isso aí. Quem já ouviu falar em Vincent van Gogh? Todo mundo? Essa aqui é a tela dele, de 1890. Eu não sei falar holandês, não pretendo aprender, não pretendo estudar, entendeu? Mas eu acho que o nome da tela é mais ou menos isso. Traunder Alter Man.
Luto de um idoso, de 1690, ano que ele morreu. Van Gogh desencarnou, né, em 1690, aos 37 anos. Van Gogh tinha sérios problemas financeiros e problemas emocionais. Seríssimos problemas emocionais. Há quem diga que Van Gogh se suicidou. Há quem diga que Van Gogh se suicidou. Eu acredito que sim. Como o sucesso dele, a fama dele veio depois do desencarne dele, muitas vezes os biógrafos, né, para não macular a imagem do artista, coloque-se aí quem diga, né? Talvez, pode ser. Mas não, o Van Gogh, o traço dele, a história dele, tudo que se fala dele, ele demonstrava realmente sérios problemas emocionais, problemas de saúde mental, né? E talvez não se falasse na época, não se tivesse o entendimento que nós temos hoje, mas hoje a gente, analisando a biografia de Van Gogh, mesmo nós, leigos, podemos bater o martelo assim, Van Gogh era um ser altamente depressivo, né? E isso assim, na vez anterior que eu tive aqui, a gente estava organizando, né, cara, que a palestra tá, não sei o quê. Aí ele perguntou, Kelma, você já tem tema para a próxima palestra de novembro? Eu falei, não, cara. Aí ele viu na minha listagem aqui, fala sobre depressão. Então, tá bom, depressão que é um tema que eu não falo já há algum tempo, mas eu veio dando uma revisada aí, dando uma atualizada nos números. Não mudou muita coisa não, tá? Depressão, mal do século, né? Falar nisso, estava até dando uma olhada esses dias. A Organização Mundial da Saúde estima hoje que no mundo com 8 bilhões de habitantes, 1 bilhão tem problema de saúde mental. 1 bilhão de pessoas encarnadas tem problema de saúde mental. Grande maioria, vamos lá, Celine, você acabou de falar aqui, ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Deixa eu falar só uma coisinha para vocês. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico psiquiatra, tá? Eu acho importante falar isso, porque essa palestra ela veio fruto do que eu vou falar para vocês agora. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu sou um cara que eu fiz muita terapia e frequento psiquiatra até hoje. Tomo medicamento até hoje. Desde 2016. Quando eu tive, digamos assim, o meu segundo evento importante sobre depressão. Eu tive primeira vez, assim, diagnosticado, tá? Fora as vezes não diagnosticadas. Eu tive a primeira vez quando minha mãe desencarnou, em 2008. Fiquei muito triste, já era adulto, já era pai de família, mas uma dor que eu não me aguentava. Na época minha esposa falava, gente, esse homem vai morrer. E realmente eu não tinha noção que era possível um ser humano sentir uma dor tão grande. Coisa umbilical mesmo, sabe? Que como nós somos ligados às nossas mães pelo cordão umbilical, né? Então essa ruptura, que para mim foi uma ruptura muito abrupta, doeu bastante. E em 2018 foi meu segundo grande evento, 2016. Foi meu segundo grande evento com depressão, que se eu não tomasse uma atitude, realmente talvez eu não estivesse aqui falando para vocês hoje. Ninguém diz, né? E o meu psiquiatra na época falou, meu psiquiatra quer dizer, a minha psicóloga, que não era minha psicóloga, era minha amiga do trabalho, embora ela seja psicóloga, ela já tinha sacado, já tinha percebido, mas ela não podia pegar na minha mãozinha, né, e levar para fazer terapia, ou levar para o psiquiatra. Muita conversa, muito sutilmente, as psicólogas têm um jeitinho todo bacana de fazer isso, e me levou, né, até um outro colega nosso, que é psiquiatra, e ele falou, Kelma, eu tenho 26 anos de psiquiatria, eu vejo você todo dia, cheiroso, tomado banho, barbeado, de paletó e gravata, brincando com todo mundo, dando risada. Não fazia ideia que você estava com esse grau de depressão. Eu tenho um paciente com depressão que está no mesmo nível seu. Só que o sujeito está num quarto escuro, não toma banho, não se alimenta e muitas vezes necessidades fisiológicas ele faz em cima da cama, porque ele não tem força de ir ao banheiro.
Então, por isso que eu acho importante assim, eu falar, porque vai ter algumas coisas técnicas aqui, mas são frutos de pesquisa, frutos de estudo, tá? E se alguém for profissional da área, se tiver algo que não tiver bacana, por favor, me corrijam e a gente corrige aqui agora, acrescenta aqui agora. Bacana? Só para concluir, espiritualmente falando, eu acho que a gente passa por certas coisas para depois dar o exemplo, dar o testemunho. Os evangélicos, o pessoal das igrejas evangélicas gostam muito disso, né? De dar o testemunho. Você sofre alguma coisa, você recebe a bênção, o Espírito Santo fala com você e você vai lá e dá o testemunho. A gente tem uma outra interpretação, né? A gente às vezes passa pela coisa mesmo para você aprender, já que não aprendeu na sala de aula, aprende tomando chicotada, né? E é que tá, eu acho que isso que é a nossa missão, seria ter a sabedoria para pegar aquela situação que você passou, aquela dificuldade, e passar para depois para os amiguinhos, para os coleguinhas, na forma de um conhecimento, uma forma, né? Olha, eu passei por isso, e vou dizer uma coisa para vocês, o meu processo depressivo durou meses, talvez anos. Eu olhando para trás, eu acho que eu sempre fui depressivo desde criança. E a coisa foi se agravando. E eu falo isso assim, como se fosse um grande túnel, né? Que eu fui caindo, e depois eu falei assim, não, eu sou uma águia, eu consigo me segurar, eu não vou cair mais. E aí eu vi aquelas unhas sendo corroídas, né, pela parede do túnel, e eu recolhi, ter a sabedoria e fazer o seguinte, não, eu vou recolher, eu vou cair o tanto que eu tiver que cair. E quando eu chegar no fundo desse poço, eu vou cicatrizar as minhas feridas e vou sair do fundo desse poço, braçada por braçada. E vou falar uma coisa para vocês. Demorei uma vida para cair. Mas no dia que eu falei, eu vou sair desse poço, foi o estado de Deus. Foi um processo decisório. Eu não vou cair mais e eu vou sair desse poço. E sair. Eu acho que a missão foi essa. A gente passa por tudo que tem que passar para depois deixar essa mensagem para as pessoas. Tem cura. Se não tiver uma cura completa, tem uma escapatória. Você tem como dominar isso, sabe? Através de sua fé, através de sua vontade. E falar, isso não vai me pegar mais. Eu fiz um grande resumo da coisa. Já foi 15 minutos depois. Depressão. E agora? E agora, né? Vamos lá. Depressão vem do latim, depressus. Isso é tudo que eu estudei, tá, gente? Estudei lá, copiei, depois entendi e tal. O que quer dizer abatido, aterrado? Acho que a ideia é mais ou menos isso mesmo. Você vê uma pessoa com depressão, uma pessoa deprimida, né? A pessoa fica assim, né? Parece que a pessoa está sem ânimo para viver, né? Sem essa força, né? Então é um distúrbio emocional, né? Que traduz exatamente esse estado de abatimento, né? De infelicidade, de tristeza, né? E é bem interessante, assim, que quando a gente fala de depressão, aí pode ser um estado permanente ou transitório, né? Você pode estar passando por algum momento depressivo, a gente já aconteceu na sua vida, ou então não, a pessoa ela é constantemente depressiva, né? E aí, analisando, sempre vou fazer um paralelo comigo mesmo, eu fico observando, olhando para trás, eu acho que eu sempre fui depressivo. Então deve ter um fator genético muito forte aí, né? Porque às vezes olha assim, qual é a razão de estar com essa tristeza? Qual é a razão de estar com essa agressividade ou com esse abatimento? Porque não se engane, a agressividade também pode ser um sintoma muito forte de depressão. Interessante isso, né? Para a medicina, para a psicologia, a depressão é uma síndrome ou um conjunto de sintomas, né? Que afeta principalmente a nossa área afetiva, emocional, né? Essa tristeza patológica, estado de fraqueza, né? Irritabilidade. E é muito interessante, quando eu comecei a estudar muito mais sobre a depressão, na minha cabeça eu sempre achava que era isso, a pessoa ficar batida, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para fazer nada. Mas não, muitas vezes a agressividade, né? Um dos sintomas muito fortes é a agressividade. Olha só que coisa. Eu não fazia ideia, assim. Meus estudos em 2016 para cá, eu descobri isso. E para mim foi um sintoma muito forte, a agressividade. Talvez fosse até um mecanismo de negação ou não querer demonstrar para as pessoas aquela fraqueza que eu estava enfrentando. É uma das formas de se pedir socorro. Ou então não mostrar realmente que você está frágil, está fragilizado. Eu não preciso pedir socorro, porque eu sou forte. Sou um homem de 1,82 m.
inteligente, duas faculdades, não sei o quê, né? Não tenho medo de falar em público. Tá. E por trás dessa carapaça desse homem, quem é que está aí dentro? O homem, principalmente, né? O homem para pedir socorro é... O homem para aceitar e reconhecer sua fraqueza, né? É muito difícil, né? Porque a nossa sociedade ainda é muito machista, né? Então, o homem que tem que ser o forte, tem que sair, tem que batalhar, tem que prover, né? Pelo menos a nossa geração ainda é assim, né? Seria, agora deu uma mudada aí e tal. Espero que no contexto geral mude para melhor, né? Sim. Mas ainda nós somos criados assim, né? Mas também, que bom que nós temos mulheres fortes também que estão ajudando aí nessa luta árdua nossa. Olha lá. E essas alterações de humor, de depressão, elas podem, não, elas voltam e meia, elas causam assim, perda do rendimento nosso. Inclusive a depressão é uma das maiores causas mundiais de afastamento do serviço, do trabalho. Né? Vamos lá, já comecei a falar, né? Eu sou policial federal. Fiz 29 anos, vou fazer 30 anos de serviço ano que vem. Por isso tem uns da carapaça também, né? Como é que pode eu, policial, estar com depressão? É um dos males que mais afasta o policial do serviço, depressão. Não sai na mídia. A Polícia Federal já chegou uma época aqui, nós temos geral no Brasil. Se no Brasil a depressão é assim, os índices de suicídio, porque geralmente o suicídio ele tem um histórico depressivo, volta e meia, né? Não é regra geral, tá? Mas é uma porcentagem bastante alta, que o suicida ele tem um quadro depressivo. Se no Brasil o índice de suicídio é 5 pessoas se matam a cada 100 mil habitantes, 5, tá? Na Polícia Federal já chegou a 48, ou seja, 10 vezes mais. 10 vezes mais. E o pessoal fala que a Polícia Federal é uma das mais light, né? E é pela natureza do nosso trabalho e tal, isso aqui. Coitados dos meus colegas da PM, de São Paulo, que já chegou a 60 esse índice. Ninguém fala. Eu acho que vai ter que ser uma semana de palestra. Estou no segundo slide. Também acho. Chegou a 60, gente. E a gente não sabe. Né? Eu acho que a nossa sociedade, em termos gerais, eu vou puxar essa do meu lado, nós tratamos muito mal os nossos policiais. Esquece que ali dentro tem um ser humano, né? Sim. Tem uma mãe de família, tem um pai de família, que está lutando, às vezes um salário de miséria, mesmo arriscando a vida. Essa semana eu fui chegando aqui na superintendência, vem 2 colegas da PM, mas estava um calor naquele dia em São Paulo, acho que um dia que deve bater 35 graus, e os meninos estavam exaustos. Eu falei, meus irmãos, como é que vocês aguentam? Ele falou, a gente não aguenta, a gente vai. Entendeu? Aí depois esse cara pega a arma e faz, né, uma tragédia consigo mesmo, às vezes até com a própria família. O que é que foi? O que aconteceu? Aí a gente julga. Aí a gente julga. Não é? A gente julga, né? Olha lá, a depressão costuma surgir com sinais de estresse a certos sentimentos. Ó, desilusão amorosa. Quem nunca sofreu por amor? Né, Claudinha? Vivência de um acidente, de uma tragédia. Mas a gente é besta, né? Pois é. Não é verdade? Pois é, mas é só com a idade que a gente entende isso. A gente só fala que depois vai. É isso. Besta demais. A elaboração inadequada desses sofrimentos. Né? Aí vem da perda de um ente querido, né? Tomar cuidado com o consumo de certas substâncias. Por exemplo, o álcool, a cervejinha, né? Ah, vamos tomar uma cervejinha, daquela alegria, aquela euforia, e depois, de ressaca, não, você está deprimido. Porque o álcool é uma substância química que deprime o sistema nervoso central. Ele é depressor. Né? O álcool, o uísque, o vinho, seja lá o que for, ele te deprime. É por isso que, assim, o espiritismo ele não proíbe nada. O espiritismo não proíbe nada. Você pode fazer o que você quiser. Como outras religiões que proíbem, né? A gente não proíbe nada. Se você é dono do seu corpo, da sua encarnação, você faz o que você quiser. O que nós recomendamos muitas vezes, que aí um conselho para a vida, são os excessos, né? Mas veja bem, a gente vai ver que a depressão,
Se você já tem uma propensão genética para depressão, aí você, vou tomar um esquinho para relaxar. O álcool vai deprimir mais você ainda. Ainda vem os amiguinhos falando besteira na orelha. Cuidado com isso. Além da capacidade laboral de concentração, a depressão pode ter outras importantes consequências sociais e pessoais. Nos casos mais extremos, pode levar ao suicídio. Né? Esses dados, essa palestra eu preparei em 2018. Tá? Eu fui dar uma olhada nesses números. Não sei se felizmente ou infelizmente, porque os números são altos. Tá? E eu fui dar uma olhada essa semana para poder vir bater esse papo com vocês, e os números estão praticamente os mesmos. Então eu falo assim, infelizmente, porque continuam altos, mas felizmente porque não aumentaram, né? A população aumentou em quase 10 anos, quer dizer, mas o percentual continuou o mesmo, então a quantidade de pessoas aumentou, né? Aumentou, né? Mas o percentual está ali mais ou menos no primeiro, em percentual não aumentou, né? Vamos lutando aí. Então vamos lá. 2 a 7% dos adultos com depressão morrem de suicídio aí. E cerca de 60% das pessoas que morreram por suicídio apresentaram depressão. Ou outro distúrbio de humor. Interessante, né? Isso aqui, esse dado é fresquinho. Depressão. 300 milhões de pessoas no mundo, estimativa da OMS. Eu tinha esse dado, chequei hoje novamente. Continua, pelo menos isso, 10 anos, esse número não aumentou. 300 milhões de pessoas. Aí eu falei que 1 bilhão tem problema de saúde mental. Se 300 milhões é de depressão, os outros 700 milhões estão ligados à ansiedade. Aqui nós falamos conversando aqui mais cedo. O presente, ele é precioso. O nosso presente é precioso. E assim, uma das coisas assim, que eu aprendi muito nesse processo de cura da saúde, da minha saúde mental, é viver o momento presente. Que é um ensinamento novinho. Já ouviu falar em Buda, Siddhartha? Isso é do budismo. Viva o momento presente. A vivência no momento passado, excesso de passado, te leva para a depressão. Você fica remoendo coisas do passado, sabe? Vivendo o que passou. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Sabe? Você não tem esse poder de voltar e coordinar. E outra coisa, ficar se projetando para o futuro, que é a ansiedade. Então não queira nem depressão, nem ansiedade na sua vida. Viva o presente. O presente é esse momento que é agora que está conversando. Né? Se foca nesse momento que é agora. Nesse momento aqui agora, se você está consciente, se você está aqui mesmo, prestando atenção, você não está sentindo depressão, não está sentindo ansiedade, não está sentindo nada. Não é verdade isso? Você meditar, né? Como a meditação ela é benéfica, ela me fez e me faz muito bem. Porque a meditação você faz um exercício constante de você se manter no presente. Gente, acho que eu vou ter que acelerar aqui, porque senão... Olha lá. Busquei também esse dado, continua, pelo menos continuou, 12 milhões de brasileiros. Então, eu acho que em 8 anos aí, a gente teve um ganho, né? Porque 8 anos atrás eram 12 milhões. Fui ver esse dado também recentemente, continua 12 milhões. Como a nossa população aumentou, em termos percentuais caiu. Pelo menos, né? Eu acho que a gente falar sobre isso é bom. Porque eu lembro assim que a gente não falava sobre isso, né? E em 10 anos para cá a gente começou a falar sobre essas questões de saúde mental. E é importante falar sobre saúde mental. 10 anos atrás, eu jamais falaria de uma coisa tão séria, tão, né? De abrir assim minha vida, abrir um problema de saúde mental meu, eu jamais abriria assim uma palestra. E fui criticado muito no início quando eu falava isso. Calma, porque pelas técnicas de palestrante, de falar em público, você não fala de si. Tá bom, então fala isso pro Divaldo Franco. Fala isso pro Divaldo. Eu aprendi muita coisa com o Divaldo Franco, eu vejo as palestras do Divaldo Franco. Sabe? Eu sou a única pessoa que eu posso falar de mim mesmo à vontade nas palestras, que eu não vou sofrer processo nenhum. Eu não vou me processar. Não é? Esse dado eu sempre coloco, mas eu coloco para a gente refletir, tá? O que eu achei esse dado, eu acho, não sei. Eu coloco às vezes para provocar, para ver se isso é verdade.
que a porcentagem de pessoas afetadas em determinado momento da vida varia 7% no Japão e 21% na França. A gente sempre ouve, né, que o índice de suicídio no Japão é muito alto, por causa da forma de criação, enfim, por motivo diverso, talvez uma densidade demográfica muito grande, num lugar muito pequeno, enfim. E até hoje ninguém nunca me admoestou, digamos assim, ninguém nunca rebateu isso aqui, e eu vou continuar colocando até achar que alguém traga um debate sobre esse assunto aqui. A taxa ao longo de vida é maior nos países desenvolvidos, a taxa de depressão, né, ao longo da vida. É engraçado, ó, nos países desenvolvidos 15% e nos países em crescimento e desenvolvimento 11%. Por que isso? Os caras não têm tudo de bom e melhor lá? Eu tenho uma tese. Mas a luta é maior. Aqui, né? É. Eu falo isso. A falta de desafio. A falta de desafio, talvez, né? Não, tem casa, tem tudo. Né? Faculdade está garantida, o emprego está garantido. Poxa, não tem nada. Mas a espiritualidade deles é menor. Então, pode ser também. Não é nem, não estou falando de religião. Entendi. A espiritualidade, sim. Pode ser também, Cláudio. Aqui que eu falei, lance, ó. Segunda maior causa de incapacidade, atrás da pena dor nas costas. Quem não tem uma dorzinha nas costas, depois dos 40, então, né? Você não viu depois dos 80. E olha só, atinge mais outras pessoas a partir dos 20 anos, né? 20, 40 anos de idade, né? Diz que é maior nas mulheres. Eu também fiquei pensando nesse dado. Será que esse dado procede? Eu acho que sim. A mulher tem um problema hormonal seríssimo. Fiquei pensando sobre isso. Pode ser essa coisa hormonal das mulheres, pode ser realmente que leve. A gente está falando essas coisas aqui, gente, mas assim, nem o cientista não tem certeza dessas coisas, né? Né, Cláudia? Então, assim, olha, provavelmente é isso. A estimativa, estatisticamente, parece que é isso. E eu acredito muito nisso. Eu acredito assim que realmente as nossas mulheres têm um problema hormonal, tadinha, desde criança. Desde criança, né? Aí depois, quando começa a menstruação, depois vem climatério, bicho, aí, né? Então, esse desequilíbrio químico, não é? Esse desequilíbrio químico. Uma coisa interessante aqui, ó, as pessoas afetadas ainda hoje, apesar de toda a informação, também tem pouco tempo que a gente começou a falar sobre isso, né? Ainda sofre estigma social. Né? Ih, que ideia doida. Ah, eu não vou não, doutor, eu não vou psiquiatra não, porque senão aqui na organização eu vou ser taxado de maluco. Vão querer tomar minha arma, vão querer tomar minha carteira, não vão deixar mais eu trabalhar. Ninguém vai querer trabalhar comigo. E você querendo ou não, você fica etiquetado. É o estigma social. Fica assim. As pessoas podem até não falar, mas por trás, não é? E dentro da família, então, vai embora essa parte pesada. O que pode gerar depressão? Já falamos várias coisinhas que eu vou adiantar aqui, tá? Senão a gente não vai embora hoje. Dor, perda de pessoa amada, fim de casamento, fim de namoro, fim de relacionamento. Depois que a gente amadurece mais, né, Claudinha, a gente supera essas coisas, né? Disputas interpessoais, briga, conflito com parente, com colega de trabalho, com o chefe, abuso sexual. Eu estava hoje dando um caso de um mau ex-colega de trabalho que usou da influência dele, da superioridade hierárquica dele, para fazer um abuso sexual com um colega. A colega estava distraída, trabalhando, mexendo na máquina, ele veio por trás e pegou nos 2 seios da colega. Uma menina. E eu soube disso. Eu conversei com a colega, ela não quis contar, mas nós éramos muito amigos. E o de tanto assistir, ela me falou. E eu falei, essa briga agora é minha. Essa briga agora é minha. Levei o caso para o superintendente. Em pouco tempo, esse sujeito é difícil de provar. As mulheres sabem que esse tipo de coisa é difícil de provar. Mas também o sujeito foi embora de São Paulo e sabe Deus onde é que anda hoje. Vai com Deus. Né? Com muita amorosidade. Mudança na vida, mudança de casa, mudança de emprego, aposentadoria. Quantas pessoas
E digo mais, eu falei do suicídio no meio policial. Suicídio no meio policial aposentado. O cara só fez isso a vida inteira. Acabei de falar aqui, eu tenho quase 30 anos de polícia. Só fez isso a vida inteira. Mas é que tá, eu vou me aposentar em 2028. Estava comentando com você. Já comecei a me preparar desde já. O que é que eu vou fazer depois da aposentadoria? Você tem que se preparar. Porque senão você se vê aposentado, você não é mais policial, não é mais funcionário público, aí está em casa de pijama, olhando para a cara da mulher, ou, no caso das mulheres, olhando para a cara do marido, brigando o dia inteiro, não sabe fazer nada, porque só fez aquilo lá a vida inteira, a pessoa vai se matar. Vários colegas tiraram a própria vida, ficaram com depressão, não durou 5 anos, Cláudio. Altíssimo índice de suicídio em aposentados. E ninguém fala sobre isso. Nós temos que falar, nós temos que acolher essas pessoas. Se fosse mais estudativa do que os aposentados. É. Nós temos que ficar atento para essas pessoas. Temos que acolher essas pessoas. E toda vez que eu falo sobre esse tema de depressão e de suicídio, eu falo que nós, espíritas cristãos, nós temos a obrigação de amar o nosso próximo. Nós temos essa obrigação mais do que todo mundo. E a forma de você observar como está se comportando o seu próximo, seu coleguinha, é muito maior entre nós. Que estudamos a doutrina, que estudamos o Evangelho de Jesus. Nós temos essa obrigação de observar as pessoas. Irmão, você está bem? Você tem um telefone, não custa nada. Manda mensagem não. Liga. Pede para ouvir a voz da pessoa. Pede para sentir a pessoa. Eu quero tomar um café com você, Sérgio, hoje. Ah, eu não consigo. Amanhã. Bateu aquela intuição, vai ver. Vai visitar as pessoas. Vai sentir as pessoas. Está com alguma dúvida? Vai encontrar com a pessoa. Às vezes você muda a vida da pessoa com uma visita, né? Com um bate-papo. Faz tão bem isso. Nesse mundo digital hoje, tudo online. Sabe, a gente perdeu muito essa coisa do calor humano. De você olhar no olho, de você abraçar. Tão gostoso abraçar. Gente, essa doação do abraçar. E é remédio. Porque quando você abraça, você, né, você deseja o bem para alguém, você libera uma substância chamada ocitocina, né, que é o nome do amor, que combate o cortisol, que é a substância que causa esse troço aqui, ó. O cortisol em excesso é a química que te leva para níveis horríveis de depressão. Me fez lembrar aquele filme do, acho que é Um Vizinho, né? Como é que chama? Com famoso. Que tinha uma série de problemas. O filme começa com ele querendo já se pendurar numa corda, querendo se matar. Foi, né? Porque estava sem objetivo na vida. Aposentado sozinho. É isso, aposentado sozinho. Sozinho. Tá vendo? E um cara muito assim duro, com ele mesmo, muito chato com as coisas, né? Déficits interpessoais, lidar com o isolamento social, o sentido de privação, já falamos bastante sobre isso aqui. Fatores genéticos, falamos também. Tudo isso pode causar depressão, né? Tem umas coisas aqui, ó. No nosso caso aqui, ó. Processos obsessivos, orar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar o tempo todo. Aqui todo mundo, em um grau maior ou menor, tem mediunidade. Todo mundo está aqui, tá? Às vezes vem aquela vozinha na orelha, né? Então aquela coisinha aqui dentro da cabeça. A minha é aqui, dentro da cabeça. Às vezes vem aqui mesmo, tá? Falando que nem gente. Faz não sei o quê. Né? Ah, vai ali dar um chute na canela do selinho. Dando exemplos. Você já está machucado. Estou dando exemplos. A gente tem essa vozinha. Sabe? E geralmente não é coisa muito legal, né? Se você não vigiar, só vem bobagem na cabeça. Entendeu? Cuidado, cuidado. Os processos obsessivos começam assim. Como é que é a primeira etapa, Cília? Como é que é o nome daquilo? É a... Nossa. Como se fosse a paquera, né? Tem o namoro, antes você tem a paquera. O processo obsessivo também tem esse... A sedução. É a sedução, né? Chama? Atração. Existe um nome técnico, agora ele me fugiu aqui agora. Sedução, acho que é sedução mesmo, né? O processo obsessivo, assim, ele chega sorrateiramente e começa sutilmente. Daqui a pouco você está completamente escravo lá do sujeito. Processo obsessivo. E se você já tem, ó, fator genético, gosta de tomar
um esquinho para relaxar. Tô falando isso, tudo é sempre meu, tá? Que já aconteceu comigo. Vou tomar um esquinho para relaxar, cheio do trabalho, meia garrafa. Oh, é aí que o cara quer. Essa turma quer esse momento aqui. Para falar as bobagens. Para você esquecer de fazer o evangelho na segunda-feira, né? Que é um que eu faço em casa. Aliás, eu não fiz ontem. Só guarda baixa total. Guarda baixa. A gente abre as portas e eles entram. Eles entram. Eu tenho até 9 horas, não é isso? Isso. Vamos lá. Se der, né? Senão a gente acelera. Se não acelerava essa parte, que essa parte é um pouco técnica. Sintomas depressivos podem ser divididos em cognitivos, fisiológicos, comportamentais. Eu vou dar uma acelerada, tá? Cognitivos, ó. Humor deprimido, desânimo, tristeza, baixa autoestima. Baixa autoestima. Muito cuidado com isso. Cara, você tem que acordar de manhã, mulherada, rapaziada, olhar pro espelho assim, ó. Porra, sou bonito pra caramba. Não é. Não é, né, Celino? Mas tem que achar que é. Os meus olhos. Se você não se achar, exatamente quem é que vai achar? Mulherada, puta, tá gostosa mesmo. Hoje eu vou arrebentar nessa vida. Tem que se achar mesmo. Sabe? Você se acha, né, Calma? Não me acho não, tenho certeza. Você não me achar, querido? Quem é que vai botar pra cima, se não eu mesmo? Não é? Vazio, culpa, irritabilidade. Então, a parte que você comentou ali, os sentimentos de inutilidade. Sentimento de inutilidade. Essa semana eu vi no colega, ele já entrou no meu radar. Tá para ele perguntar também, mas só que ele não está fazendo a transição como eu estou fazendo. Estou me sentindo um poste. Frase dele. Não estou fazendo nada aqui. Falei, procura o que fazer. Seja útil. Seja útil. Vá ler um livro, vá se reciclar, vai dar uma grana. Vai pegar um colega mais novo para orientar. Procura o que fazer. Está esperando cair? Não serve. Seja útil. Seja útil. Redução é capaz de experimentar prazer na maior parte das atividades. E às vezes, poxa, não quero fazer caminhada no parque. Eu gosto de jogar futebol com os amigos. Não estou mais afim. Né? As atividades básicas, antes que dava tanto prazer para a gente, desiste de fazer. Essa aqui é terrível. Diminuição da capacidade de pensar. Fica com preguiça até de pensar. Está desistindo de viver, né? Vamos acelerar aqui, senão... isso aqui é importante, gente. Ideação suicida. Quem sabe o que é isso? Você não vale. Nem você, nem você. Ideação suicida. Você começa a planejar. Você começa a planejar. Começa a idealizar. Poxa, talvez não fosse tão ruim se eu morresse. Você perde a indignação pelo fato. Você começa a idealizar. Como é que seria a minha morte? E se eu morresse? Como é que eu me mataria? Cuidado com isso, hein? Fisiológico, se eu acelerar aqui também. Fadiga, sensação de perda de energia. Por isso que a pessoa fica daquele jeito, né? Alterações do sono, isso aqui é batata, tá? Alteração do ciclo circadiano, sabe? Você troca o dia pela noite, não tem mais horário, dorme 2 horas agora, fica 10 acordado, depois dorme mais 3. Você perde esse rumo nisso daí, né? Alteração de apetite, ou come muito ou não come nada, né? Faz um jejum próprio ali, enfim. Fisiológicos, agitação motora, inquietude, você fala quieto, canto, senta, levanta, não é? Mexe com um, fala, depois fica quieto. Quer dizer, essa pessoa fica realmente descontrolada nesse aspecto, né? Alteração dos ritmos circadianos, falamos. Redução do interesse e prazer sexual. Você tem uma vida sexual com sua companheira, com seu companheiro, de repente o negócio começa a esfriar. Aí muitas vezes as pessoas, geralmente os amiguinhos vêm colocar a ideia, tá te traindo. Fica esperto porque tá soltando a cerca. Não. Às vezes teu companheiro, a companheira tá com um problema sério de saúde mental e você não tá percebendo. A gente não tá percebendo. Você falou assim, a gente tem uma mania de sempre botar uma culpa, né? Tem essa mania de jogar a culpa, né? E nesse momento, se você não perceber o seu par, o seu companheiro, a sua companheira, você já fica culpando. Já fica arrumando uma traição. Evidências comportamentais, retraimento social, chora mais e com mais frequência. Chorar do nada.
Eu chorava. Ah, porque faz bem para os pulmões? Não, não faz. Estava num grau de tristeza, num grau de descontentamento com a vida absurdo, né? Literalmente com as emoções da flor da pele. Agora sim, antes ideação suicida, agora comportamento suicida. O que é isso? Eu sei que na Bandeirantes eu estou indo para Campinas. Bandeirantes é um belo de uma pista, né? É 120 no máximo lá. 160, 170. Zum, zum, zum. Se morrer, morreu. Isso é um comportamento suicida. Irresponsável. Se você quiser se matar, se jogue então da ponte. Agora não leve os outros também, né? Mas é o comportamento suicida. É aquela história, se morrer, morreu. No direito a gente chama isso de dolo eventual. Né? Dolo eventual. Você não quer aquele resultado, mas se acontecer, tudo bem. Cuidado. Comportamento suicida. Tem mais 3 minutos. Retardo psicomotor, tentativa de suicídio, aí sim, você já tentou suicídio, tá? Isso aqui é importante, ó. O comportamento autodestrutivo. São sinais que a gente vai pegando. Puxar sobrancelha, cílios. Sabe disso? Tem um nome disso. Puxar o pelo do nariz, arrancar os cabelos, se morder, comer unha. Né? São comportamentos de mutilação. Fica atento com o coleguinha que vai fazer esse tipo de coisa. Tratamento. Tem medicações. Espiritualidade não mais 5 minutos. Espiritualidade. Fluoxetina, cetralina, paroxina, estalopram. Eu tomo estalopram. E estou muito feliz com ele. 10 miligramas todo dia, não pode faltar. Psicoterapia, gente. Psicólogo. Psicólogo. Vai lá falar dos teus monstros, dos teus dragões. Sabe? Vai lá falar com a pessoa que tenha o conhecimento técnico, que tenha a capacitação de te ajudar nesse aspecto. Porque na verdade é assim, a cura está dentro da gente, né? Só que a gente não sabe o caminho dessa cura. E o psicólogo, a psicoterapia vai nos ajudar nesse sentido, né? E o medicamento, ele vem porque nós temos ali um problema químico, né? Então você estabiliza ali o problema químico e vai no problema emocional, no problema mental, tratar com o psicólogo. Aqui outras coisas eu coloquei para dar pesquisa, mas, gente, isso aqui é demais, né? Eletroconvulsoterapia, dá mais choque. Estimulação magnética. Aqui é legal. Suplementos alimentares. Magnésio. Vitamina D. Importantíssimo vitamina D. O que mais? Atividade física. Vitamina D do sol, né? Do sol. Como é que São Paulo às vezes tem problema com o sol, né? Fica muito tempo nublado, tem que suplementar, né? Não, mas aquilo que você está falando, a pessoa não sai de casa. Não sai de casa. Teve um dia que eu estava muito angustiado, assim, estava no pico da depressão, aí o meu guia vai correr, de domingo de manhã, assim, um calor danado, gente, eu saí correndo para essa Lapa. Eu fui até a Viaduto Pompeia, voltei pela Clélia, fui até Raimundo, né, por atleta, né? E voltei para casa, depois de uns 12 km esse dia debaixo do sol. Nossa, me deu uma endorfinada, atividade física. Talvez tenha salvado minha vida esse dia aqui, viu? E aí o remédio melhor de todos, né? Deus. Né? Você buscar se conectar com a sua espiritualidade, sabe? E assim, e eu falo isso com muita tranquilidade, assim, eu acho que o que me segurou muito aqui, primeiro, eu sou espírita desde que eu me entendo por gente, né? Embora eu tenha me afastado uma época, e foi essa época que talvez um processo obsessivo tenha se instalado, né? Porque o guarda baixou, e me afastei muito das minhas crenças, né? Me afastei muito dessa minha questão espiritual. Isso que eu falo hoje com muita tranquilidade. É o melhor remédio. Se chama Deus. Você acreditar no ser maior, acreditar no propósito divino, acreditar no porquê de nós estarmos aqui, no porquê de você estar aqui. O que é que eu estou fazendo neste mundo e para este mundo. Isso é propósito, né? É você viver o momento presente e saber por que você está aqui nesse momento presente e o que eu posso fazer para melhorar tanto a minha vida como a vida das pessoas que estão ao redor de mim. Isso é propósito, isso é essa crença de Deus, né? Crer em Deus e seu Espírito nos capacita a vencer as lutas e aflições da nossa existência.
Quem tem Deus tem alegria e persevera. Porque senão, sai de mais meia hora aqui, eu não vou ter, né? Senão aqui, Marca a parte 2. Precisaria. A alegria é o oposto, ela vai te proporcionar, você viver no estado de alegria, você buscar alegria, né? Vai te proporcionar exatamente o oposto que a depressão, do que a tristeza te proporciona, né? Olha que legal. Lembra-se aqui, ó, da lista das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Porque quando a nossa fé é provada, produz em nós o quê? A nossa perseverança. Perseverar e acreditar nos desígnios divinos, perseverar e acreditar nos sonhos divinos. Nós estamos passando aqui, ó. Deixa eu ver se vem uma palavrinha aqui que eu quero. É isso aqui, ó. Se nós estamos passando por essas dificuldades, é porque houve uma autorização espiritual para a gente passar por essas dificuldades, tá? E assim, e essa dificuldade, assim, eu sei que é difícil, mas assim, a gente buscar encarar essa dificuldade não como sofrimento, mas como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento pessoal como ser humano e de crescimento espiritual. O nome disso é ressignificar a situação, não é? Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Depende de como você olha o ângulo, tá? O otimista olha de um jeito, o pessimista de outro. Então, assim, o pessimista vai olhar, eu só sofro nessa vida. O otimista vai falar assim, não, eu tenho várias oportunidades de aprendizado. É disso que nós estamos falando. Isso funciona, viu? Acabou. 5 minutos, eu tô falando. Obrigado, gente. E não esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações e nós temos que lutar contra tudo isso que você falou hoje. É isso aí. Não é? A gente não veio aqui a passeio, a gente veio para melhorar. É isso aí. Se eu diria, por exemplo, em termos da pessoa, que nós estamos aqui como se fosse uma missão, né? Missão espiritual, cada um tem a sua. É só missão individual, tá? E se você interrompe, qual é o prejuízo ser espiritual? Se você tira a sua própria vida. Tira a própria vida. Vamos lá. Sabe qual é o maior crime dentro do Espiritismo? O maior crime que existe? O suicídio. E o segundo maior crime para nós espíritas? Qual é? Matar o outro. Não. Tá. Matar o outro. Qual outro? O aborto, né? O aborto. Quem falou? O aborto. É o segundo maior crime. Então, o maior crime que existe é o suicídio. Porque você lá atrás, décadas atrás, sentou lá com o teu guia, com teus mentores, olha, vamos fazer um planejamento encarnatório? Vamos. E aí, toda a espiritualidade se organizou, né? Para que você viesse. Já para pensar o trabalho que foi cada um de nós estarmos aqui hoje encarnados? Tem uma fila hoje de skate 3 vezes mais de encarnados, no mínimo, né? Então, se nós temos 8 bilhões aqui, tem 24 bilhões lá no plano espiritual. É uma fila para encarnar, todo mundo quer encarnar. Mas você entrou nessa fila, cumpriu, e aí te foi dada a oportunidade de você encarnar com aquele pai, com aquela mãe, naquela estrutura toda, tá? E aquelas pessoas vão passar na tua vida, porque você vai ter que passar por aquela situação para você aprender isso, aquilo, outro, aí você vai lá e tira a sua própria vida. Eu falo assim que o suicídio, eu vou falar isso com muita tranquilidade também, talvez seja o ato mais egoísta que o ser humano pode fazer, pode praticar. É o ato mais egoísta porque você não pensa nas pessoas que estão ao teu redor. A gente não pensa, vou falar, gente, né? No sofrimento que você vai causar para uma série de pessoas encarnadas e desencarnadas. Porque eles torcem para o nosso sucesso. Eles torcem para quando a gente volte para a parte espiritual, eles querem receber a gente com palmas, né? Com salva de palmas. Como nós vencemos. Nós somos completistas, como diz André Luiz. Né? Não como derrotados. Porque assim, você tirou sua própria vida, o seu padrão vibratório vai descer muito, tá? E você vai lá para aquelas zonas umbralinas muito densas, e vai ser difícil tirar você de lá.
você que eu falo assim, cada um de nós, tá? Não é você, é cada um de nós. Porque assim, dizem que é no exato instante que o sujeito tira a própria vida, ele cai em si, vê o que ele fez e ele mesmo não se perdoa. E a cena se repete. Cai a ficha que não acaba. Cai a ficha e não acaba. E a cena se repete. E mais uma coisa interessante que eu ia falar também, que eu acabei me passando. Mas não me passando não, porque fiquei sendo pressionado aí por causa do que. O suicida, no fundo, dizem que ele não quer tirar a vida. Ele quer tirar a dor que ele está sentindo. E essa dor é real. É uma dor horrível. É uma dor real. Real. Interessante. Aí depois ele tira a vida, a dor não sai, e ele vê o corpo dele lá. É isso aí. Arrependimento. Que é arrependimento. Aí você vê tudo que foi preparado para você, esse mundo difícil, mas maravilhoso, né? É uma oportunidade única. Eu sempre falo isso, você já ouviu isso. Tem coisas que nós temos que aprender, que nós só vamos aprender aqui, neste planeta, neste período, com essas pessoas. Tem coisas que eu vou aprender nessa noite com vocês aqui, vice-versa. Essa é a oportunidade. Até a gente conseguir uma nova oportunidade para reestruturar tudo isso, né? Ter o ambiente, ter o padrão vibratório, ter a egrégora, que vai possibilitar esses ensinamentos para a gente. Sabe Deus quando isso vai poder acontecer. Você entendeu? Então olha como é sério isso, essa questão do suicídio. Você comentou aí sobre propósito, né? Propósito. A gente fala assim, quando você esquece da sua dor, quando você começa a ajudar a dor do próximo. Eu estava ouvindo uma palestra uma vez que uma filósofa ela falava assim, se acordar de manhã, olhar no espelho e você não ter propósito, você não vai ter vontade de fazer nada. Então, acorda de manhã, se você tiver um propósito que seja, você vai se sentir um leão, você vai para cima. Aí justifica um pouco aquilo que você falou, que o pessoal fala assim, tem alto índice de suicídio na Suíça. Tem Talvez desafio. por quê? Não tem desafio. Não tem desafio na vida. Não tem desafio. Então você fica naquele flat, né? Você fala agora, o que eu vou fazer? Tá tudo certo. Eu falo assim, a gente estava conversando um pouco antes que o nosso mundo ele é muito difícil, porque a gente transpira muito, a gente sofre muito para conseguir um tal de dinheiro para comprar alimento. Mas esse alimento alimentar o nosso corpo ele é muito denso, né? E a gente ainda não consegue sorver, né, o fio do cósmico universal para poder alimentar esse corpo nosso. Não, a gente sorve o fio do cósmico através da carne, das frutas, enfim, por aí vai. Então a gente luta muito, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, e nesse processo a gente acaba aprendendo muitas coisas, se desgastando muitas coisas. Mas assim, hoje, se não fosse essa questão de buscar o alimento para esse corpo, qual seria o meu propósito maior dessa vida? Fazer palestra espírita. Eu me achei como ser humano fazendo palestra. Se eu perguntar para vocês o que eu amo fazer hoje, é isso aqui, ó. Eu não sou palestrante não, viu? Eu sou um conversador. Eu gosto de bater papo. Eu não sou palestrante. Palestrante é Haroldo, Mas isso que você está falando é uma coisa interessante que você falou ali, né? Depois da pandemia, parece que o mundo ficou mais louco. Ao invés de melhorar, ficou pior. E aí você falou assim, vai no psicólogo para contar a sua história. Às vezes as pessoas têm necessidade de falar, de conversar. Necessidade de falar, vamos tomar um café? Vamos. Porque hoje em dia as pessoas, né, quando às vezes a gente quer falar, mas as pessoas não nos ouvem. Não nos ouvem. Ouvir é uma arte, Claudinha. Você começa a falar, a pessoa já... Sem julgar é uma arte. Não, a pessoa já fala assim, se você queria desabafar, você já não consegue, porque ela desabafa, aí você fica com cara de ué e fala, bom, depois dessa eu vou ficar quieta, né? Você quer ver uma coisa? Cláudia, eu preciso conversar com você, tá, não sei o que, preciso contar com você. Aí só marcar, tá? Aí começa a conversar, comecei o assunto, aí Cláudia já vem e me atropela. Mas você lembra que eu comecei a introduzir o assunto. Vocês conhecem pessoas assim, né? Poxa, eu quero abrir um pouco meu coração, se ela botar um pouquinho pra fora. Você começa a falar, a pessoa por cima, tome.
Cara, em vez de me fazer bem, acabou me deixando mais frustrado ainda. Não acontece isso às vezes? Então, assim, não é para todo mundo que, infelizmente, né, que a gente pode sentar e conversar. Então, tem que ser aquele amigo mesmo, aquela amiga do peito, sabe, que vai te ouvir. Ou então, na boa, esquece amigo, esquece amiga, pega o livro do plano de saúde lá, abre aleatoriamente, o primeiro nome que aparecer lá, psicólogo, psicóloga, vai. É uma pessoa que nunca te viu na vida, não vai te julgar, vai te ouvir o tempo todo, vai te ouvir. E você tá lá para falar, e ela vai fazer o que você falar. E você se ouvir, que o trabalho é esse, né? Fazer a pessoa se ouvir. Eu aprendi isso muito na terapia. Que você prestou atenção no que você acabou de falar? Tipo assim, sabe o que asneira que você falou? Você ouviu, né? Né? Ressignifique isso aí que você falou. Né? Se veja novamente naquela situação, você faria isso mesmo? Bacana a terapia, recomendo. Né? Para quem acha, principalmente para quem acha que não tem problema nenhum. Na verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Todo mundo. E às vezes não é um tratamento assim. Não. Às vezes você precisa só naquele dia falar. É isso. É uma roda de bate-papo. Resolve mais do que qualquer coisa. Na hora que você botar para fora, sempre. Você estava falando de prevenção de suicídio. Antes de vir para cá, estava vendo uma historinha falando de Santos Dumont. Santos Dumont, né? Inventou avião, tal, aquilo, e ele se suicidou. Tem um livro do Chico Xavier que fala das reencarnações de Santos Dumont. Na reencarnação seguinte, ele nasceu em 56 e faleceu em 73. Faleceu com 17 anos. Ele voltou, quando ele era criança, ele teve uma queda e teve uma fratura na coluna. Quando ele se suicidou enforcado, ele fraturou a coluna durante o enforcamento. E a medida do plano espiritual foi exatamente isso. Para ele recuperar, vamos dizer assim, para ele aprender, foi voltar e ficar 17 anos como tetraplégico. Olha só. Quer dizer, ou seja, ele pediu para isso, né? Não é uma coisa suave. Ele pediu para isso. Por isso que a gente ouve, né, em alguns, não, nem espíritas, alguns espiritualistas, eles falam que se a humanidade tivesse um tantinho assim, né, de conhecimento da reencarnação, pensaria várias e várias vezes antes de fazer tantas neiras. Mas o mais importante é o seguinte, independente do que os outros fizeram, nossa obrigação é dar amor, carinho e atenção. Eu falei assim para você naquela hora que a pessoa, depois que comete suicídio, é no instante imediato, né? Judas Iscariotes, ele assim, para mim, na visão evangélica, ele é o injustiçado, porque a ele coube a pior tarefa. O que ninguém quis, ele acabou fazendo. Porque segundo o Evangelho, Jesus era para ser traído mesmo, porque se Jesus não tivesse sido crucificado, aquela história toda, o testemunho, né, que Jesus deu, não teria chegado a gente. Né? E assim, ele não queria, mas acabou fazendo, porque o trabalho, o planejamento espiritual dele era para a gente ter feito aquilo. Mas só que mesmo com todo o preparo que ele teve, na hora que ele vê Jesus preso, Jesus sendo martirizado daquele jeito, ele não se aguenta, ele vai lá e se suicida. Se suicida. Fica 10 encarnações seguintes não se perdoando e se suicidando. Sabiam disso ou não? E depois, quando volta, é queimado na fogueira. Volta a encarnação da redenção dele. Uma médium fantástica, uma menina, uma médium fantástica, com uma força de não sei quantos homens, tanto que lutava na guerra, parecia homem lutando, né? Tinha uma evidência absurda, entendeu? Era a oração o tempo todo, foi quando ela conseguiu se perdoar. Aquele espírito que se ouviu na mulher frágil, foi traída, queimada na fogueira por esse tempo. Voltou com o jogo aberto. Vai lá. Bom, mas sério o negócio? Obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigado a E ninguém dormiu? Todos prestaram atenção, teve bastante pergunta. Porque era 5 minutos, acabou virando 15. É o que mais. Vamos então nos preparando para tomar os passos agora. Vamos encerrando essa primeira parte. Vamos tomar os passos, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver tratamento volta para casa.
Aos demais, espero encontrá-los novamente na próxima semana, os que estão nos assistindo, e possam assistir essa palestra várias vezes agora também, no trânsito, né? Vamos então encerrar essa primeira parte, agradecendo sempre por mais essa oportunidade, pelos ensinamentos, pelos puxões de orelhas que nós recebemos dia a dia para tornar a nossa vida um pouco mais com propósito, para buscarmos o propósito das nossas vidas, porque a nossa jornada por aqui é longa e está definida para cada um de nós, cada um dos passos. Cabe a nós apenas cumprir o que foi estipulado e combinado. Que assim seja, graças a Deus.